Por incrível que pareça, estou aqui e não fui embora ainda. Eu já não aguento mais ver a Andressa Urach falando bobagem, mas eu não quero interromper um projeto no meio. Já vista que eu estou usando esse projeto para a gente alavancar esse canal. Já tive um canal que falava sobre assuntos assim e ele acabou se perdendo assim no seu conteúdo. E eu gostaria de reativar esse canal, principalmente para fazer exposição de conteúdo e reações explicando falas complexas. Não só falando oi que feio, mas explicando um pouco do porquê que é feio, tá bom? Então, é isso aí, tá? Bora lá recomeçar aqui da onde paramos. Tá. Minha terceira Ah, afirmação ali é ela que se Jesus sentindo disse que bonitona, né? muitas prostitutas entrarão no céu antes dos doutores da lei. Ele falou isso mesmo. Só que tem contexto. Tudo bem? Tudo bem, Andressa? Se você puder Paz ser de mais Deus. objetivo, porque vocês falam muito, eu não consigo Paz de falar. Deus. Eu não Certo. gosto de interromper. Batista. Você pode falar a sua afirmação novamente? Sim. Jesus disse que muitas prostitutas entrarão no céu antes das doutores da lei. Respeita Certo. o irmãozinho, deixa ele. Existe um contexto bíblico para isso, né? Se você procurar na Bíblia, quase Sempre assim, tem contexto. todas as pessoas que foram salvas, elas tinham um contexto. Por exemplo, vou dar o Isso aí. contexto para você do rei Davi. Você sabe a história do rei Davi. O rei Davi pecou com Betseba, só que ele se Adulterou. arrependeu. E ele voltou o coração dele totalmente para Deus. Fato, mas o Natan precisou esfregar na cara dele que tinha pecado, né? Chegou a um ponto que ele ficava 7 dias deitado, chorando, implorando para Deus perdão. Sim. E ele entregou, mesmo ele sendo rei, ele entregou tudo. Ele fez isso porque o filho que nasce dessa união, ele nasce doente. E o profeta Natan já tinha dito para ele que o fruto desse pecado ia morrer. E ele então fica durante esse tempo sem comer, vestido de saco lá, misturado, prostrado no chão, pedindo por misericórdia sobre essa criança, tá? E a criança de fato morre, certo? Por isso é que ele se prostra, não é necessariamente pedindo perdão só pelo pecado que cometeu, mas pedindo para que a consequência do pecado não viesse sobre a criança. Tudo que ele tinha que era o coração dele, que era o principal. Sim. Quer dizer, ele colocou Deus acima da riqueza dele, do reino dele e Sim, da mas fama ele era dele. rico, né? Certo. Ele já era rico. E você sabe que Jesus veio com uma missão. Ele Sim, morreu pra salvar a gente, isso. certo? Você já conhece isso daí. Sim. Eu acredito que quem tá assistindo em casa tem qual pensamento? De que, vai chegar um cristão lá e vai falar igual Jesus falou. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra, Sim. certo? Uhum. Aqui todo mundo tem pecado. Eu tenho pecado, você, todo mundo. Então não adianta eu vir aqui pra você e falar, você tem pecado A, B ou C, certo? Sim. Mas primeiro eu queria entender qual que é a sua definição de arrependimento. Todos os dias Importante pedir definição de arrependimento, tá? Porque as pessoas falam sobre arrependimento, mas não definem o que isso significa. Então dá para fazer um monte de espantalho em cima disso. eu me arrependo. Mas qual que é a Todos sua os dias definição? eu oro. Eu erro todo dia, eu peco todo dia. Eu me reconheço como Certo. pecadora. E eu acredito que serei salva porque Jesus veio salvar os pecadores. Ponto. Mas isso não é uma Se Jesus definição voltar correta. agora, Qual é a neste definição momento, de ele conhece arrependimento? meu coração. Eu oro a todo momento. Não preciso estar na igreja, não preciso estar num templo para falar com ele. Eu tenho um relacionamento. Tudo bem, ela fala um monte de verdades e você acha, então, que ela tem razão. O problema é que ela constrói uma mentira usando muitas verdades. Ele está falando sobre arrependimento ser uma gestão que a pessoa faz de si mesma para, com a ajuda de Deus, de terapeuta, da família, de si mesmo, para gerar um caminho que vai ser diferente do que ela caminhou até agora. Então, o arrependimento, ele não é um ato de contrição, simplesmente, onde você diz, Deus me perdoa. O arrependimento é quando você se levanta e diz, olha, isso não vai acontecer mais. E ainda que você volte a pecar nisso, a sua atitude, ela tem que ser uma atitude de construir um outro caminho e outra direção.
Então não dá para falar de arrependimento quando simplesmente é uma oração que você diz, ai, Deus me perdoa porque eu fiz de novo, e você não está afim de gerar um caminho que ande em outra direção. Com ele. Certo. O que acontece? Não deixaram o cara desenrolar. Ele tava indo bem, mano. Ele tava indo bem. Oi, querido, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o Bispo Ivan da Igreja Missão Global. Assembleia. Eu vou apresentar a Bíblia para você, eu sei que você conhece, mas eu Sim. trouxe a palavra de Deus não para te julgar e te condenar, mas te confrontar daquilo que você diz. Te calaichou, fala, batacai, dá um glória. O arrependimento, quando você fala que os fariseus, escribas, pastores, bispos, Deus tem mais misericórdia para com vocês, mas quando você larga, assim como a mulher samaritana largou, ela teve que largar para pregar o evangelho. Não adianta você querer salvar todo mundo na casa de prostituição e perder a sua salvação. Mas eu estou Porque aqui você pra- falou com da a minha graça, missão. Eu estou com aonde a minha abundou a missão. graça tem que ser... A minha missão não, moça. Ninguém que pega no arado na obra de Deus pode se misturar com as coisas desse mundo. O apóstolo Paulo diz isso. Aquele que se arregimenta, ele não se mistura com as coisas do mundo para agradar aquele que o arregimentou. Você não pode se declarar uma mulher em missão da pregação do evangelho à mesma medida que você se entrega à carne como você faz. Então, isso não existe. Isso é só na sua cabecinha confusa aí. Cara, nem o Caio Fábio, que é disruptivo, e que tem coisa que ele diz que eu falo, olha, esse cara, ele tá apelando da minha boa vontade. Nem ele fala uma coisa, valida o que você está dizendo. E ele é um dos maiores nomes que falam sobre a graça. Só que a graça não é barata, né? Falta um pouquinho de leitura aí de bom. Aonde É que eu não quero te abundou o pecado, interromper. superabundará a graça de Deus. Para você ter a graça, você tem que abandonar aquilo que você faz. O templo ou é do Espírito Não. Santo ou é de demônio. Não. Talvez Tu a acha que o- igreja... tu acha que o Eu só diabo vou ia concluir, dividir a Andressa. casa? Talvez a igreja te machucou. É que vocês fazem a Uma afirmação. igreja te feriu. Não quer dizer que são todos. Não, claro. E você comparar a igreja de Não, Cristo algumas igrejas. Não, eu tenho que defender a igreja de Cristo. Algumas igrejas. Não a igreja A, B, Não, que vocês você não se conhecem decepcionou. Cristo. Eu conheço Vocês não a conhecem igrejas. E Boa, quando boa, o você quê, sai, filho? Só você- ele que tá falando. eu vou deixar você falar. Quando você conhece a palavra, você sabe, quando você sai da posição que você estava, volta 7 demônios E piores se cai- do que já entraram em você. Não. O próprio Jesus disse isso, tá? O próprio Jesus disse isso. Depois de eventos com demônios, ele explica que quando você repreende um espírito maligno de uma pessoa, e essa pessoa não ocupa isso com a presença de Deus, com o Espírito de Deus, esse espírito retorna com mais 7. O próprio Jesus disse isso. Então, quando ela diz assim, vocês não conhecem Cristo, e ela não sabe o que o próprio Jesus falou a respeito do assunto, ela mostra que ela desconhece completamente. Jesus, para ela, é um ursinho carinhoso que ela inventou para si. Assim como a maioria dos crentes fazem hoje em dia. Uma Sim, vez que eu a fui Bíblia batizada com o diz Espírito isso. Santo, ele continua dentro Não, de o mim. Espírito Sim. não pode, numa Sou- fonte, sair sou- 2 tipos Pois de, é, de e o água. diabo ia falar, Não ficar pode, falando de Jesus você aqui? não pode falar. É só Você tu pode falar. raciocinar. Fala. O Bispo. diabo, no final Fala. dos tempos... Você, Fala. como o diabo homem de fazia Deus, milagre. Fala. você, como Até homem de no anjo Deus, luz. você não tem Fala. que me impor que não é por Fala. força e violência. Eu tô te É confrontando, por eu não tô te amor, impondo. entende? É o amor, Você amor não de fala Cristo. de Jesus, você fala da lei. Não, E eu a falo lei da graça, eu tô falando condena. em Marcos 8 diz Não, que a não adianta você querer graça é o salvar todo mundo presente. e perder a sua Não precisa fazer salvação, coisas para entendeu? ser salvo, é só crer. E a mulher samaritana, ela não ficou falando Eu assim, ó, eu tô saindo com mais creio 5 em machos, eu tô saindo Jesus. com mais 4. Ela não falou isso, ela pegou a água, a fonte da vida, Tu que não era sabe, Jesus. não tá e tudo escrito parou. na Bíblia. Ela pregou A Bíblia é pra machista, Samaria não bota toda. tudo. E você vai pregar pra Samaria toda. Mas você vai pregar Mas por sendo que eu não testemunha de posso Cristo. falar de E Jesus? não testemunha da Bruna Por que eu não Sufistinha. posso falar de Jesus? Você tem que ser testemunha de Cristo. Eu respeito E não ela. do bispo aí do Ó, céu. Bruna, não ouve esses cristãos. Acredita no Jesus que eu acredito, tá? O Jesus que eu acredito ama você. Ele Isso, e vai respeita te a sua levar história pro porque ele te inferno. deu o livre-arbítrio. E amar a Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando tu é cristão de verdade, o amor ultrapassa tudo. Então não dá. Amar a Deus sobre todas as coisas implica obedecê-lo. Não é afeto, é obediência. E amor é um atributo de Deus.
Mas a justiça também é um atributo de Deus. E a santidade também é um atributo de Deus. E esses atributos Deus comunica com aqueles que creem no seu nome. Então, amar a Deus e não lutar contra os pecados que se lhe apresentam, isso é ineficiente, isso é inexistente. Amar a Deus e continuar alimentando a carne e falar as besteiras que fala, o modo como fala, isso não existe. Amar a Deus implica não aceitar-se como é. Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pronto. Lacrei. A bola para esse monte de religioso, porque são que nem fariseus, tá? Na época que Jesus foi crucificado, todo mundo achou, nossa, perdemos, né? Porque morreu. Não, ele ressuscitou por você, por mim, Glória a Deus, tá? E serei salvo assim na graça. E essas pessoas aqui não conhecem a graça, eles conhecem a religião, eles conhecem a letra. Não, eu tive uma experiência sobrenatural com Ai Deus. daquele que faz um dos meus pequeninos tropeçar. Quantos homens Todos nós casados... fazemos. Não, todos não. Quantos homens casados Tudo que é você pecado. faz a tropeçar? Não, tem Não, pecado, você pega se você iniquidade, quer. transgressão Não, e eu tenho abominação. versículo aqui que Tem eu falei, pecado, abominação, não, transgressão. Quando não. você permanece no Ela pecado, acha você que ela- está cometendo Você tá- Ela acha que o pecado de prostituição, de vídeos que ela grava, isso é só sobre ela. Ela não sabe que a gente é pecado quando faz o menor tropeçar. A gente é pecador. A gente tem que dar bom testemunho de Cristo. Eu já errei também. Eu sei o que você se vê fora. Entretanto, eu não posso dizer que tudo aquilo que eu fiz, Deus se agrada. Eu posso dizer que tudo aquilo que eu fiz foi pecado. E que eu precisei me arrepender. E que eu precisei de tempo para entender exatamente como as coisas aconteceram. E que eu precisei passar e pastar e me ver como um filho que se apresentava diante de Deus, dizendo, olha, me trata como um dos seus servos. E levou muito tempo para eu me ver como o filho amado que tem lugar à mesa. Levou muito tempo para eu me ver assim. O problema é que a Andressa ela é tão cínica, ela é tão cega, ela é tão hipócrita, que ela acha que todos os lugares na mesa são dela. Ela pode escolher como ela quiser, e todos os lugares à mesa pertencem a Andressa Urach. transgressão perante ao céu. Não. Você tá fazendo eu muita li. gente tropeçar, É que eu não Andressa. sei de coros. Mas não eu foi não sei de igreja. coros. Tá fazendo foi muita Jesus gente que não. tropeçar. Não. Aperta. Esse cara eu quero ver. Gigante Léo, ateu até esses dias. Mas o ateu mais crente que eu já tinha visto na vida, porque ele sempre disse que o cristianismo fazia sentido para ele e que ele gostaria muito de crer. Bora ver Gigante Léo. Bom, até agora eu quase não consigo falar. Quando eu consigo falar, eu interrompo e eu não gosto. Eu acho que os frutos do Espírito, quando você tem o Espírito Santo, De novo. você ouve o outro. E em nenhum momento vocês querem me ouvir. Vocês querem me atacar, me apedrejar, acusar os meus pecados. Mas em nenhum momento eu consigo parar. Ó, respeita, você deve ter o Espírito Santo, né? Ou confusão? Será que o Espírito Santo é confusão? Meu amor, mas vocês que estão me acusando, eu estou tentando falar. Não se mete no debate do outro, você está querendo roubar a parte do menino aqui. Mas Poxa, calma aí. é ele. É, Calma só. respeita, filho. Você não tem Espírito Santo? Deixa eu só pra me apresentar. Meu nome é. Ok, É. por favor. Foi, obrigado. Meu nome é Leonardo Calic, me conhece como Engenheiro Léo. Só nessa premissa que você falou, isso tá na Bíblia, você tem razão, que vai ter preferência, inclusive, prostitutas em relação aos fariseus, Tem seguidores versículo. da Bíblia. Eu concordo com você, só que isso tem um contexto, tá? Eu mesmo Joia. odeio, brinco, falo que eu odeio os fariseus, né? Só que isso tem um contexto. Não é porque você tem Contexto. preferência, porque ali você tinha homens maus, que inclusive atacavam Deus pra defender ali o status quo dele. Não quer dizer que a prostituta, ela tem espaço garantido no Ainda céu. não, porque e- eu vou e lutar nunca pelo vai ter. direito delas. Mas você não, Não, vai. Mas não, aí você tá achando não vai que fazer. você é lutar. Jesus Cristo. Eu Você vou tá achando lutar. que você veio Não, pra elas são mostrar o seres caminho. humanos. Elas Eu são sei. mulheres, elas são mães. Eu Perfeito. sou mãe, eu sustento a minha família. Eu entendo. Eu Mas você sustento é mãe, mas você, eu inclusive, sustento perdeu filhos, eu sustento o sim, acesso ao seu infelizmente, filho. sim. Você nem tem E a ele. dor mais horrível, você não tem noção.
como você botar essa faca e esfregar no coração de uma mãe o que aconteceu, Sim, mas você calma não aí, tem você fala do noção arrependimento. dessa dor. Você acha que eu tive entendi. culpa? Não. Eu acho que teve, eu tenho Quando certeza que nova, você teve eu culpa. entrei pra Eu não ia querer prostituição que para a mãe do sustentar meu a minha filho fosse uma família. prostituta. Eu não perder, tenho. eu ia Pois pedir é. a guarda também. Pois mas calma é, aí, só pra eu mas te tudo explicar. bem. Mas Calma. isso não me tira o direito de Calma, ser só mãe. pra eu te explicar. Entende? Numa questão que é Independente fundamental no da cristianismo. profissão da Calma, pessoa. eu sei, você A sua Ela não deixa ele falar e ele também não arreda o pé, porque senão ela vai impor o discurso dela e fica muito difícil de falar. O Léo está acostumado com debate. Ele sabe que às vezes você não pode ceder, certo? O problema é que ela atua tanto no cinismo que ela tira qualquer um do sério. sociedade julga. E o Léo não é as pro- calminho. a- né, Calma, só pra usar não é nem não é prostitutas Tá e não é garota de programa, Sim. é trabalhadoras sexuais, tá? Você pode chamar a favela de Profissionais qualquer outro do nome como sexo. fazem, de comunidade, não deixa de ser favela. Não. Só pra eu te explicar. Ainda fato não existem fundamental leis no que as cristianismo, que é o protejam. Isso é arrependimento, muito tá? triste. O arrependimento... Mas ainda vai existir. Calma, só te explicar. É que você está ofendendo. Você vê, não adianta. Ele nem construiu o argumento dele. Ela já não ouve, porque ele disse que o lugar da prostituta não está garantido só porque elas precedem homens maus. Aí ela disse que ela vai lutar, aí ela entra com a lacração. Eu vou lutar pelas prostitutas, porque elas são seres humanos, porque elas são mulheres, porque elas são mães. E aí entrou o assunto do filho dela, percebe? Ela vai conduzindo a coisa de forma que ela consiga sempre sair com virtude, mesmo ela não tendo virtude para apresentar. Não deixou eu falar Você nada, eu você nem, está eu nem me tive ofendendo. tempo para te ofender. Ó, Tudo que eu falei foi fato. Primeiro que você me perdeu a ofendeu. guarda da sua filha, isso é fato. Você é prostituta, sim, isso é fato. sim. Não há ofensa nenhuma no que eu Sim. falei. Agora, o arrependimento, E qual o um problema? caso falado por uma psicóloga, mas tá? e qual A o Suzane problema? von Richthofen, no caso de ela ter matado os pais, Sim. isso foi comprovado. Ela se Se ela arrependeu. se arrepender, não de ter matado os pais, ela se ela arrependeu será de ser salva. pega. Quem se arrepende, O Dahmer, verdadeiro arrependimento cristão, que a pessoa não picou, volta comeu. a cometer o pecado. Sim, mas você vai nunca com se todos os arrependeu dias. porque você volta a cometer É o o meu pecado todo trabalho. dia. Você É o não meu tá em graça. trabalho. Você É não o tá em meu graça. trabalho. É O o trabalho meu do Grande Léo, grande engenheiro Léo, você não está em graça, não está em graça. A graça de Cristo não te acompanha, Andressa. Me desculpa, não desculpa se você não quiser, é um problema seu. Você está indo para o inferno a passos largos, está usando o nome de Deus em vão. Não carregue o nome de Deus em vão e você está fazendo isso. O traficante também é o trabalho dele. Pois é, O e alguns traficante, o países é assassino, legalizado. O assassino também. Olha lá, e agora ela quer argumentar que traficante de drogas é profissão também. É o trabalho Mas em dele e alguns Jesus países colocou a droga é o assassino, legalizada. o ladrão Em e a alguns prostituta na mesma países- frase. não, mas em você alguns tá na mesma países- frase do assassino Em alguns e do países, ladrão. as profissionais Então, do não me sexo fala, você são tem que entender o valorizadas. arrependimento que você não entendeu. No Brasil, E ela não deixa ele falar. Ela não deixa ele falar. Você nunca se arrependeu. no Brasil, você tem não uma, está em Eu graça. tô vendo que eu vou ter que falar em cima dele. Não, gente, eu você não detesto deixou eu isso. falar um minuto. Você, Eu não consigo você me falar. arrependeu desde que eu comecei. Pra mim falar, eu tenho que falar Tá? em cima Quando deles. você fala que quem acredita vai pro céu, isso Vai, Esse maluco aqui do canto aqui. Esse maluco aqui do canto aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Olha lá, ele tá só botando o negócio pra ferver só. Ele aplaude na hora que ela fala, não sei o quê. Esse cara, ele foi aí com sacerdotes e pessoas de cultos africanos, né? E eu acho que ele tem argumentos também bem fraquinhos. Tanta coisa para explicar, ele se apega ao básico do elementar, né? Vamos lá. em cima Quando deles. você fala que quem acredita vai pro céu, isso é Vai, mentira. crê. Sabe Você, quem aí, ó. Você, Você aí. boa. Tá, você aí. Boa, fala. Creia. Você pode Creia. ser ladrão. Isso. Você pode ser acompanhante. Você pode ser o pior pecador. Isso. Não importa Creia. o Pode. seu pecado. Só creia Pode. em Jesus. Concordo. Tá? Sabe quem crê? Se arrepender, abandonar a prática do mau caminho e crer de fato, tá salvo, certo? Se não, tá condenado.
dia do Andressa teu Urach? julgamento, Jesus vai te salvar, Boa. não sou eu. Sabe quem não crê? é eles. Peraí, Andressa, Ó, você... aqui eles estão fazendo o papel de Deus, tá? Não, você Vários precisa ter calma, você juízes, precisa respeitar os juízes, outros. tá? Quem crê mais que Vários Andressa Urach juízes. é o diabo. Não O diabo é o que ouça. mais crê. O diabo é o Isso. acusador. Mas ele vai pro O céu? diabo é o O diabo vai acusador. crer. O diabo é o Tá? acusador. Crê. O diabo É uma criança mimada, mano. Olha a qualidade da argumentação dessa mulher. é o acusador. Você não Jesus vai é pro céu Salvador. por Jesus crer. é Salvador. A sua O tática diabo é agora é essa, acusador. me Jesus interromper é e não deixar eu Salvador. falar. O diabo Você acusador. mostra que você Jesus sabe é que Salvador. você está errada. O diabo acusador. E você não deixa o outro Gente, falar. é isso. que Isso ruim. é Jesus. Você Jesus é o fala amor. Que você Ó, entra, não, eu entro não no queira prostíbulo ser pra salvar as esses pessoas. cristãos, Mas já tá? que eu Esses tô lá, cristãos, eu resolvo tá? dar pra todo Não mundo queiram também. ser eles, pelo tá? amor de Deus, André. Pode. Boa, boa, Léo. Boa. É isso mesmo. Não tem como. Ela é hipócrita e ela é infantil. E ela não tá aí para conversar. Ela tá aí para lacrar, certo? E para ser cínica. Cínica. Dá, Você pode. pode entrar, Dá. você pode entrar, Eu te salva- ensino, Agora, eu vou como. entrar, Eu vou Ó, entrar. tenho várias Eu vou posições en- legais, eu- a gente vai entrar eu no vou entrar assunto no que eu lugar lá gosto. de maconheiro lá pra salvar eles e fumo maconha também. Ah, pelo amor de Deus, Andressa. Sim. Você é uma puta do hipócrita, eu não sim. queria te julgar. Não, eu não mas sou você é uma hipócrita. puta do Pecadora. hipócrita. Sou pecadora. Deus. Não sou hipócrita, sou pecadora. Não cansa? Não cansa você? Eu tô vendo também, eu tô aqui, eu tô seguindo, mas cansa, cara. Essa mulher, ela é muito difícil. É zero argumentação. A fé dela é emocional. A fé dela não existe. E ela tá aí só para complicar a vida de quem a ouve, certo? Então é isso. Filhos de Deus não entram nessa não, galera. E nem pessoas de bem, falou? Esse canal não é um canal religioso. Eu vou falar de muita coisa aqui. É que esse assunto caiu no meu colo, eu não tinha como sair dele. Valeu, pessoal. Curte, compartilha e a gente vê no próximo dia aí de vídeo. Aquele abraço.